Bem, pessoal, boa tarde. Estamos de volta aí com mais um encontro de física. Dessa vez nós vamos falar sobre o assunto arremesso vertical. E para começo de conversa, é importante a gente saber que o arremesso vertical é um tipo de movimento que é realizado dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, só que nós temos uma diferença bem destacada sobre esse tipo de movimento, que ele acontece na vertical. Para você saber a definição, a diferença, perdão, sobre o que é movimento vertical e o movimento na horizontal, basta você lembrar que movimento na horizontal lembra linha do horizonte. Movimento vertical é um movimento de baixo para cima ou de cima para baixo, certo? No caso do arremesso vertical, nós teremos dois momentos que vamos falar sobre arremesso vertical, que é esse momento agora, e no próximo falaremos sobre queda livre, que é o contrário de arremesso vertical. E nesse nós temos que ter bem a noção gravada de que ele utiliza basicamente os mesmos elementos que existem lá no movimento na horizontal. Você pode definir, por exemplo, a quantidade de espaço percorrido, você pode definir a velocidade com que se locomove um objeto qualquer em lançamento vertical, você pode definir ainda a velocidade sem levar em consideração o tempo que você dispõe para isso, que no caso é a equação de Torricelli, certo? Então, nós temos aqui um início do trabalho sobre movimentos que são realizados na vertical. E aí nós precisamos entender que o movimento de arremesso vertical, ele funciona da seguinte maneira. É quando você tem um corpo qualquer que está localizado em sua referência, o solo, e esse objeto, ele vai fazer uma movimentação que se dispõe de baixo para cima, ou seja, ele sai do chão em direção ao céu. Geralmente nós temos uma série de movimentos que são feitos assim. Um detalhe interessante para o movimento na vertical, de baixo para cima, que é o de lançamento, arremesso vertical, é que vai haver aqui uma influência bem forte da ação da gravidade. Nós sabemos que a gravidade ela funciona da maneira que é trazer para o solo, em direção ao solo, todos os corpos que se encontram numa posição diferente da do solo. Então, qualquer coisa que seja jogada de baixo para cima, a gravidade faz o seu papel natural, que é trazer esse objeto em direção de volta ao solo. Para isso, qualquer objeto que é lançado verticalmente para cima, ele vai perder velocidade, ou seja, ele vai desacelerar. Tá? Então, nós podemos observar, por exemplo, nessa imagem, uma pessoa jogando um objeto para cima, ele vai descrever a trajetória reta, chega num ponto que é considerado o ponto de altura máxima e depois ele tende a retornar. Isso aqui é visto na queda livre, que nós veremos mais à frente. Um bom exemplo de situação de arremesso vertical que se sobrepõe, muitas vezes quer se sobrepor à ação da gravidade, é o de lançamento de foguetes. Qualquer lançamento de foguete, nós temos uma situação em que o objeto ele é extremamente pesado, por assim dizer, tem uma massa muito grande e ele precisa vencer a ação da gravidade. Para vencer essa ação da gravidade, ele vai ter que utilizar uma grande quantidade de energia que está disposta no combustível, ou seja, ele vai queimar muito combustível para poder sair do chão, vencer a gravidade e conseguir fazer o seu lançamento na vertical. Contrário ao movimento de arremesso vertical, nós temos o da queda livre, certo? No caso da queda livre, nós teremos aí uma situação que é contrária. Se no primeiro momento a gravidade ela trabalhava contra o arremesso vertical, na queda livre é o contrário. Ela trabalha a favor. Então, todas as situações que você pode determinar, quantidade de espaço percorrido, a velocidade de queda, tudo isso você pode fazer na queda livre, que você vai conseguir determiná-los. E é importante lembrar que na queda livre, como a gravidade auxilia o objeto em queda, nós teremos aí uma velocidade que ela tende a muitas vezes
dobrar de valor a cada instante da queda. Temos aí exemplos bem simples de situação, e o primeiro desses exemplos que eu trago para vocês é o de uma criança, por exemplo, brincando com um objeto em que ele arremessa esse objeto para cima, e vemos no momento seguinte esse objeto arremessado, no caso uma bola, ele chega a um determinado ponto de altura máxima. Quando ele chega a um ponto de altura máxima, ele já perdeu completamente sua velocidade de subida. Chegando no ponto de altura máxima de subida, ele chega no instante zero, ou seja, sua velocidade zero, e ele não percorre mais nenhuma quantidade de metros de baixo para cima. Na sequência, nós teremos aí o movimento de queda, que é o momento em que ele alcançou a altura máxima e depois ele começa a voltar em direção ao solo. Nesse caso aqui, foi colocada uma situação em que dois garotos eles estão brincando aí de jogar uma bola para ver quem atinge o ponto mais alto possível. Nesses arremessos, é possível verificar que essa bola leva 4 segundos para atingir o ponto mais alto. E ela saiu do repouso, ou seja, estando em repouso, o espaço inicial é zero e a velocidade inicial também é zero. Quando ela foi arremessada, foi colocado aqui um valor, supostamente, um valor qualquer, de aceleração de 4 metros por segundo. Lembrando que a aceleração em movimento vertical ela vai ser simbolizada pela letra G, que se faz a referência para G de gravidade. Aqui nós já podemos definir algumas informações importantes sobre esse tipo de movimento, que é o movimento de arremesso vertical. Podemos definir o espaço inicial, que é de onde essa bola que foi jogada ela saiu do chão. Então, se ela sai do chão, o valor geralmente é zero. Podemos definir também a sua velocidade inicial, ou seja, como ela está saindo do chão, sua velocidade no início é zero. Foi definido também no enunciado da questão que essa bola demora 4 segundos para ela sair do chão, quando foi jogada pelos meninos, chega num ponto mais alto e até chegar lá ela demorou 4 segundos. E foi atribuída a ela um valor de aceleração da gravidade. Nós temos um valor que é o valor geral da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, quando a questão ou as questões informarem um valor que seja diferente, você usa aquele valor diferente. Obviamente, o que vai restar calcular é o espaço final, ou seja, a quantidade de metros que foi percorrido por essa bola nesse tempo de subida. Aqui nós iremos fazer uma substituição. Ora, professor, eu conheço uma fórmula que é semelhante a essa. É a equação, a função da posição em relação ao tempo, só que ela é do segundo grau. E aqui nós fazemos uma breve adaptação. No lugar de S final, nós colocamos H. No lugar de S inicial, S0, nós colocamos H0. Mas, professor, por que colocamos esse tipo de nomenclatura? Colocando o H? Porque o H, para o sistema internacional, é a altura em inglês, que é higher. Então, nós não poderia ser diferente utilizarmos a letra H para simbolizar a quantidade de espaço percorrido, já que o objeto está sendo lançado para cima ou está em queda, né? Outra informação importante é o valor o sinal da aceleração, dependendo do tipo de movimento que ele faz. Nesse primeiro caso, nós estamos trabalhando aqui com objetos lançados para cima, jogados para cima. Então, ele vai contra a gravidade. Se ele vai contra a gravidade, o seu valor é negativo. E a aceleração, nós temos a letra G. De resto, toda a fórmula ela é muito parecida com a função do segundo grau que nós já conhecemos. Aqui está a identificação dos elementos que fazem parte lá do exemplo dos garotos jogando a bola para cima. E agora nós vamos para o próximo passo, que é substituir nessa fórmula para depois resolver. Ora, substituindo todos os valores, nós teremos uma seguinte expressão que é formada. O espaço inicial é zero, porque o objeto saiu do chão, foi lançado de baixo para cima.
sua velocidade inicial também vai ser zero, porque ele não percorreu nenhum espaço, obviamente não foi colocado nenhuma velocidade para ele. O tempo, os intervalos de tempo é 4 segundos, nesse lugar e nesse lugar, tá? 4 segundos. Ela demora 4 segundos para chegar no ponto mais alto. O valor da aceleração, que é informado lá no enunciado, é 4 metros por segundo ao quadrado, então metade de 4, obviamente, 2 metros por segundo ao quadrado. Substituindo tudo, nós vamos achar essa informação. Daqui para frente, a mesma regra de fazer o cálculo matemático. Nós vamos obedecer a regra de eu resolver primeiro as potências, depois as multiplicações e o que restar nós fazemos as somas e subtrações. Quando nós fizermos esse cálculo matemático obedecendo essa regra, nós vamos chegar a esse resultado lá da questão, da suposta questão, de 32 metros. Professor, mas traduza o que ocorreu, por exemplo, com o arremesso que os meninos fizeram. Ora, os meninos jogaram a bola de baixo para cima, demorou 4 segundos. Com aquela aceleração que foi dada para a bola, significa que essa bola em 4 segundos atingiu 32 metros de altura. Matematicamente, isso aí é possível quando a gente coloca todos os elementos que foram descritos de acordo lá com a questão. Eu vou deixando para vocês questões para que sejam copiadas e também colocada a resposta, tá? Eu quero ver os cálculos, certo? Essa questão aqui é de um vestibular do Mato Grosso e ela fala de calcular a velocidade de um objeto que foi lançado para cima. Aí alguém pode se perguntar, professor, mas você não falou sobre velocidade. Não falei, de fato. Mas o cálculo de velocidade se supõe que você possa saber substituir aí. A velocidade inicial, nós podemos supor que existe no enunciado. O valor da aceleração também está no enunciado. E o tempo necessário para esse objeto que foi lançado para cima atingir essa velocidade também está no enunciado. Então é uma questão bem simples, só de substituição e depois resolver com a matemática. A segunda questão é bem parecida com o exemplo dos garotos que jogam o objeto de baixo para cima. Então são questões fáceis que eu gostaria que vocês resolvessem e me mandassem a resposta durante o nosso dia de plantão Tira Dúvidas, ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo encontro.